Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único aprisco, uma só fé, um só batismo. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas. E só nessa bagaça aqui, você tem os santos palavrões, e só aqui também você tem os coscorões asmos, os bolos asmos, os pães da preposição. E aqui eu faço o pão quentinho vindo do céu, que não é o maná, é os bolos asmos, os coscorões asmos. Os pães da proposição, eles são feitos com farinha, com a pura flor de farinha, sabe, amassados com puro azeite de oliva, o azeite puro, e os coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos na amassadeira, na amassadeira e assado no forno a lenha, sem fermento maligno, sem ubrais, sem doutrina diabólica. E aqui temos o leite. Esse bolo aqui, que eu vou estar preparando aqui, é o bolo, o bolo, a vaca foi criada lá no Monte Carmelo. Então o leite é purinho, não tem água não, que nem o bolo dos pecadores CCBistas, que é pura água o leite. E aquele pão, tá vendo lá? Então aqui é o pão quentinho, meu filho. A vaca aqui, a vaca aqui é sagrada, o leite, o vinho é da vinha do rei Salomão, sabe? Vinho sem levedo. Ó, tá vendo aquela foto ali atrás? Tá vendo aquele espetáculo ali atrás? A picaretagem ali atrás? Sabe o que é aquilo ali? Não, você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é um tal de culto de instruções para missão resgate. Não um culto de instruções. Não, picaretagem. Eles denominam aquilo como culto de missões. Eu não sei se vai estar aqui ou se vai estar aqui. Se eu vou pôr, sabe? Se eu vou estar aqui ou se eu vou estar aqui. Eles denominam aquela picaretagem de culto de instruções. Uma vadiagem que não serve para porcaria nenhuma. Aquilo ali é uma picaretagem. E o que é uma picaretagem? Picaretagem é uma coisa que engana, que ilude, que burla. É uma coisa condenável, que é para burlar, iludir, enganar e tirar o foco, o objetivo de quê? Da santidade, da retidão, do caminho da retidão. Então essa sacanagem, ela tem interesses por trás daquilo. Veja no vídeo, você viu a foto, agora veja nesse vídeo aí o que é que acontece. Veja aí, isso aí é no tal lá de culto de missões, acabei de falar aqui, é culto de instruções. Veja o vídeo aí, um CCBista, aí afinal, CCBista lá, seta lá, ele sai lá e vai abraçar o cooperador, o ancião que está atendendo, olha lá. Espetáculo isso aí. Ah, que besteira. O cara tá lá abraçando. Veja o espetáculo. Isso aí foi depois do que acabou o tal culto de instruções. Olha lá, o CCBista foi lá e abraçou o cabra. Olha lá, se abraçando. Acontecia isso antigamente, mas não desse jeito, sabe? Acontecia isso antigamente em busca de dom. Aí depois um ia inventar um testemunho, o outro também ia inventar, que o Senhor mandou lá, abraçou o outro CCBista lá, e o Senhor fez uma obra, sabe? No tempo das vacas gordas, isso aqui fruía, acontecia muito. Agora nesse culto ali pode ter sido um CCBista que voltou, não sei, negócio assim. Então esse é um espetáculo que na congregação o Satanás criou para fazer uma cortina de fumaça, para fazer um espetáculo, sabe? Para fazer muito sabão e saboar e
para botar muita folha na figueira, e aí quando o Senhor Jesus vai lá ver se tem algum fruto, não tem porcaria nenhuma. É picaretagem. E para que o capeta faz isso? Para desviar o foco disso aqui que eu vou ensinar para você. Eu vou ensinar para você um exemplo de fé, assim como o Paulo escreveu lá nos Hebreus. Quem escreveu os Hebreus lá? Assim como Paulo escreveu lá os Hebreus, tirou exemplos de fé do Velho Testamento, eu vou tirar aqui um exemplo de crença. Que um povo, assim como aqueles ninivitas, deixaram os maus caminhos e creram na pregação de Jonas, eu vou aqui mostrar para você um exemplo de fé que um povo creu no Senhor Jesus. No Senhor Jesus não, em Deus. Um povo que creu em Deus e ele fez coisas que demonstram, eles demonstraram para Deus que eles creram em Deus. Os filhos de Israel não entenderam muito bem, mas Deus entendeu que o que eles fizeram, a leitura é um pouco longa, que é para pegar o contexto do que esse povo fez, crendo que Deus ia cumprir a palavra. Eles ouviram que o Senhor ia fazer aquilo, que vinha fazendo aquilo, e aí eles já se anteciparam e falaram, não, o Senhor está fazendo coisas com esse povo de Israel, só pode ser Deus. Aí eles foram e tomaram as providências, foram lá e agiram para escapar da morte. Salvaram-se as suas vidas. Creram, um exemplo de fé tirado do Velho Testamento que eu vou ler aqui. Ó, está em Josué 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Esse enganar aqui é que nem aquele enganar lá do Jacó, sabe? Aquele enganar do Jacó. Só que o Jacó não enganou Esaú. O Esaú que vendeu a primogenitura a Jacó. Jacó só foi reivindicar o que era seu de direito. Sabe? Porque Esaú deu a palavra dele, fez um negócio com Jacó. Então Esaú não era inocente. Então Jacó não enganou Esaú. Jacó estava querendo o que era dele por direito, que Esaú vendeu a primogenitura. Aqui, os gibeonitas enganam Josué. Aqui. O vigarista, o pistoleiro, o picareta bíblico, que lê isso aqui, mas Josué lá também foi enganado. Aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, ou seja, daquém é antes do Mar Vermelho, antes do rio Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, que é o Mar Morto, Mar Vermelho não, Mar Morto, Mar Vermelho está no Egito, Mar Morto, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então todo esse povo se uniu para lutar contra Deus. Que era contra Deus. Pelejando contra Israel, contra Josué, era pelejando contra Deus. E os moradores de Gibeon, que era uma terra também, tudo aqui era povo tribal, era cada cananeu, ferezeu, heveu, jebuseu, tanto que Jebuseu era Jerusalém antes de Jerusalém. Então era Jebuseus. Então cada cidade dessa aqui era cidade-estado. Cidade-estado e seus arredores. Cada povo desse aqui tinha um rei. Era autônomo. E os gibeonitas também eram um povo autônomo. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai era uma cidade-estado também, cidade autônoma, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. Só que Gibeon, eles usaram de astúcia para se salvar, não para pelejar. Então, presta atenção no julgamento aqui, do discernimento aqui. Os gibeonitas, eles fizeram isso para se salvar, não para lutar contra Israel.
Não, eles fizeram para se salvar, porque eles creram, eles viram o que aconteceu com Jericó, eles viram o que aconteceu com Ai, o povo de Ai, da cidade, e aí eles falaram, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos nos unir a esse povo. Você não vê o que está acontecendo? Não vamos ser contra eles, não. Esses gibeonitas, eles podiam ter encostado lá nos fariseus, nos cananeus, nos heveus e nos jebuseus, podiam ter se aliado a eles para lutar contra Israel. Não, eles tomaram uma atitude diferente. Eles tomaram um caminho diferente. Pega a visão aqui, pega os bolos asmo aqui, pega aqui os coscorões. Eles tomaram uma atitude diferente. Eles foram para o lado dos filhos de Israel. Logo, foram para o lado do Senhor. Eles temeram o Senhor. E temendo o Senhor, eles não eram naturais da terra. Eles podiam não serem Israel, o povo de Israel. Eles com medo por dizer, não, esse povo não vai aceitar nós como aliado deles, não. Então vamos nos fingir aqui. Aí, pega aí. Aí eles usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e outros de vinho velhos e rotos e remendados. Se vestiram de mendigo. Sabe? E aí, mendigo passando no caminho, ninguém mexe. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, igual a palavra que usa na congregação. Pão seco e bolorento. Só que tem os coscorões asmos e os bolos asmos. E vieram a Josué ao arraial, ou seja, ao acampamento, onde estava o exército, se preparando ali, fazendo seu japé cheio, comendo alguma coisinha, a Gilgal. Eles disseram a ele e aos homens de Israel, o povo de Gibeão disseram, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Eles se fingiram que estavam distantes, porque as roupas deles estavam velhas, os sapatos estavam velhos, o pão borolento. Então, se eles viessem com roupa novinha, bem passada, sapatinho lustrado, camiseta social, terno, calça bem arrumada, pãozinho quentinho, ou até uma Coca-Cola ali na nova foge. Aqui de terra distante, vocês veem a comida de vocês, aí vocês estão todos... Não, eles fingiram de que vieram de uma terra distante. E eles estavam ali do lado. Gibeão estava ali do lado. Mas para Israel, os filhos de Israel acreditar. O que eles estavam querendo era se salvar, rapaz. Por isso que eles fizeram isso. Eles estavam querendo se salvar. Pegou a visão aqui? Então aqui, eles temeram ao Senhor Deus. Eles estavam querendo se salvar. Eles não estavam querendo lutar contra Deus, contra Israel. Não, eles não foram se aliar aos inimigos de Israel. Não, eles não queriam se fazer inimigo. Eles queriam se livrar. Eles temeram ao Senhor. E aí foram, se fingiram de que vinha de longe. E aí fizeram o concerto. Sem Josué. Era Josué, rapaz. É um homem de Deus. Sabe? Vimos de uma terra distante, fazer, pois, agora um concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então Israel não ia entender se eles habitam no meio. Se eles habitassem ali no meio, Israel não ia concordar. Por isso que eles foram inteligentes e disseram que vêm de longe. Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós? E de onde vindes? Aqui é o interrogatório. E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito. Eles já sabiam, eles se inteiraram do que o Senhor Deus fez na terra do Egito. Eles se informaram para isso. Sabe? Ninguém, sabe? Eles estavam querendo salvação. Aqui, meu amigo, aqui é pão quentinho do céu. Sabe? Estou exortando um negócio para você. Eles se inteiraram sobre Deus. Eles sabiam do que o Senhor Deus tinha feito no Egito. Eles viram o que o Senhor Deus fez com Jericó. Eles viram o que o Senhor fez com Ai. Aí eles temeram, creram
que eles creram, e aí eles foram fazer um concerto com Israel. Só que Israel não ia aceitar, Josué e os comandantes ali de Israel não iam aceitar, porque ele era daquela mesma terra. Então Josué, claro, ia ter eles como inimigo. Como a promessa de Deus foi para destruir todo mundo, e aí eles fizeram o concerto. E aí teve que inventar essa. E disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? E responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, ou seja, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisões para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Tudo criaram uma narrativa, um argumento, e Israel caiu direitinho. Sabe, porque era assim que funcionava mesmo. Né? E Israel caiu, aí não matou os caras. Pelo que nossos anciãos aqui, já li isso aqui, fazer concerto conosco. Este nosso pão tomamos quentes das nossas casas para nossas provisão. Eles fizeram um pão e deixaram, que eles tiveram essa ideia e fizeram já um pão e deixaram lá o quê? Uma semana para ficar bolorento, para quando, sabe, projetaram. Porque um pão não fica bolorento de um dia para a noite, precisa de uns 4, 5 dias. Então eles fizeram os pão, prepararam as roupas velhas, roupa de mendigo, aí já fizeram o pão para dar tempo de embolorar, aí deixaram embolorar, aí foram com o chão, e morando ali do lado, perto. Israel caiu. E era Josué isso aqui. Astúcia é. Mas aqui era para o bem, ele estava querendo se salvar. Por que Deus não olhou para ele? Hã? Você não se pergunta por que o Senhor não mostrou para Josué que eles estavam com... A lição tirada do Velho Testamento. Aqui. E diz ao encontro, e diz-lhes: nós somos, aqui, vou ler, pegou o contexto. Pelo que nossos anciãos de todos, tomai convosco as vossas mãos provisão para o caminho, e diz-lhes ao encontro, e dizei: nós somos vossos servos, e fazei, pois, agora concerto conosco. Quando você faz um concerto com a coisa, não pode quebrar. Jura pelo Deus. Naquele tempo, os povos faziam concertos e juravam pelos seus deuses. Ou seja, como a pessoa era, como o povo de antigamente era supersticioso, fazia concerto pelos deuses. Sabe? Então jurou. Naquele tempo os homens tinham palavra, que jurava, dava palavra e tinha que cumprir. Os de hoje não, os de hoje é Nutella. Mas homens da antiguidade, eles faziam um concerto com hoje, ou concerto com você, de palavra, como diz no Nordeste, no fio do bigode. E aí, meu amigo, tem que cumprir. Se você não cumprir, você era chamado, nem era homem, ninguém queria conversa com você. Você não é homem de palavra. Mas hoje, meu filho, hoje, vai no cartório, assina embaixo, vai lá não sei o que, documenta e o cabra não cumpre. Homem de Deus faz concerto no fio do bigode. E aqui eles fizeram, tomaram e chegaram até Josué. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui, agora, já seco e bolorento. Conversa. E esses outros que enchemos de vinho eram novos, eles o aqui já rotos. Ou seja, já estragados. E esses nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Do muito longo caminho. Olha a conversa. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Ou seja, os filhos de Israel e Josué, eles aceitaram os argumentos
dos gibeonitas e fizeram o concerto. Sabe? Não foram buscar a palavra. Não foram buscar a palavra. E os filhos de Israel tinha ali o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha a tenda da congregação, tinha a arca lá, o santuário lá, e os filhos de Israel não foram consultar o Senhor. Aqui é um mistério, mas pegando aqui o ensino, dá para entender. Por que os filhos de Israel, por que o Senhor não avisou de cara? Né? Por causa de um caminho. E então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com ele, ou seja, fez um concerto. A gente não vai mexer com vocês. Foi como fez o concerto lá com a Raabe, a prostituta. Josué fez um pacto com ela porque foi útil a Israel. Ajudou a se infiltrar. O espião era coisa importantíssima naquele tempo. Então, Josué não fez um pacto com a Raabe, não salvou a Raabe e a família dela, porque a Raabe ajudou muito os filhos de Israel, Josué e o Caleb, 2 espiões. E aí fez o pacto com os gibeonitas também. Paz, ou seja, não vai atacar eles. Mesmo quando souberam que gibeonitas era ali, vizinho, e aí não atacaram, porque deram a palavra. Não pode, sabe? Então aqueles homens tomaram e Josué fez paz com eles. E fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. Que lhes daria a vida. E os gibeonitas foram para lá fazer esse concerto, todo esse trabalho, todo esse cuidado, os argumentos, as roupas, o vinho, o pão, foi para salvar a vida. Ou eles faziam isso, ou eles já eram. Você faria isso? Faria, né? Pela vida, meu filho. Ou eles, se eles não fizessem isso, os filhos de Israel vinham e trucidavam eles tudo. E no jeito que os filhos de Israel vinham, trucidavam era todo mundo. Criança, gato, cachorro, jumento, boi. Tá? E aí, pela vida, para se salvarem, eles perderam tudo. E fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Juraram. E sucedeu o quê? Ao fim de 3 dias... 3 dias. E ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos. Ou seja, os filhos de Israel ouviram que eram seus vizinhos, que se sentiram enganados, que foram enganados, e que moravam no meio deles, ou seja, no meio ali, território perto. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Berote, e Kiriat Jearim. Que Israel já vinha com tudo, né? Saiu do acampamento com o exército, aí chegaram lá, e aí não teve como mais esconder. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Ou seja, o povo começou a reclamar, a criticar os críticos, os críticos hereges da era. Eles começaram a reclamar de Josué, de Caleb, dos príncipes do exército, dos comandantes dos exércitos de Israel. Ah, vocês fizeram concerto com esse povo aí, mas eles reclamaram por quê? Porque eles queriam despojo. Só reclamaram por causa disso. Porque quando você invadia uma cidade e matava todo mundo, escravizava, você pegava o gado, pegava as casas, pegava os despojos, tudo da cidade, o dinheiro. E aí eles criticaram, porque tinha feito um concerto. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Juraram, deram um pacto, prometeram não mexer com eles, como prometeram não mexer com a Raabe, e aí não pode mexer mais.
Tem que deixar os cabras vivos. Disseram-lhe, pois, os príncipes, ou seja, os príncipes do... Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué o chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste? Dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Já Josué chegou nos caras e falou: Rapaz, o que vocês fizeram isso com nós? Vocês disseram que era de uma terra tão distante, vem lá do Brasil, e vocês moram aqui, vizinho nosso, por que vocês falaram isso? Os caras falaram isso, por quê? Pelo quê? Pelo quê? Que eu acabei de dizer aqui. Porque eles temeram o Senhor, rapaz, eles ouviram falar. Que pergunta mais sem noção. Porque eles ouviram falar que Deus tinha, que o Senhor tinha feito no Egito. Eles viram falar que o que tinha feito, os próprios gibeonitas falaram aqui. A gente ouviu falar que o Senhor vem aí tacando terror em tudo, destruindo todo mundo. A gente temeu para a nossa vida, a gente quer fazer um pacto com vocês aqui. A gente não quer ser inimigo de vocês, não. A gente quer ser seus amigos. Nós vamos ser rachadores de lenha, tiradores de água, mas não, vamos ficar vivos. Sabe? Então eles quiseram isso, eles quiseram viver. Sabe? Por isso que eles fizeram aquilo. É justa a causa deles? É justa. Eles temeram. Para ficar vivo, eles fizeram isso. Não foi para ser do mal. Não foi por mal que eles fizeram isso. Não, eles fizeram isso para ficar vivo. A causa deles é nobre. Eles não fizeram isso, não foi para derrubar Israel. Não, eles fizeram para viver, para ficar vivo, para continuar vivo. Eles lutaram. Toda essa luta aqui, esse pão embolorento, essa astúcia, esse engano aqui, foi por uma causa que eles queriam ficar vivos. Eles não queriam morrer, eles não queriam se tornar inimigo de Deus. Porque eles ouviram falar o que Deus estava fazendo, fez lá com Gog, Magog, Gilgal, com Og, rei de Bassã, com o rei de Esbom, com Jericó, com o Egito. Eles não queriam ficar inimigo de Deus. Por isso que eles fizeram isso. Agora, aqui Josué aqui. E Josué chamou-os, falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste? Muito longe de habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então os caras foram ser rachador de lenha e tirador de água na casa de Deus, ou seja, na congregação, é que todo CC besta quer. É ser rachador de lenha e tirador de água da casa de Deus. Ficou um CC besta. CC besta na retórica aqui. Ficou. CC besta não faz isso e nem vai para o céu. CC besta, tudo que ele quer é rachar lenha e tirar água para a casa de Deus. Então os gibeonitas, eles fizeram isso, a condenação deles foi essa. CC besta queria essa condenação aqui, de tirar água e rachar lenha. Na casa de Deus precisa de tirador de água, né? Para lavar as panelas, botar a carne para cozinhar tem que ter água, os apetrechos lá para matar o boi, tudo é na água, claro. Na água precisa para tudo, para cozinhar a água. E rachar lenha, buscar lenha na floresta, rachar lenha para aquecer o forno para esquentar o fole para amolar a espada, para fazer a espada, rachador de lenha para acender o fogo da cozinha para a casa de Deus, para esquentar a água, para não tomar banho frio no inverno, o sacerdote, para cozinhar a carne, para assar a carne, para assar o bolo, passar o bolo para fazer os pães. Então a condenação dos gibeonitas foi essa. E claro, não vai passar fome, porque na casa de Deus tem as coletas, e não vai passar fome com as coletas. Então eles já ganharam, além de ficar vivo, você tem as coletas, tem os dízimos. Se eles não fazem isso, o que é acontecido com ele, o mesmo que aconteceu com o rei de Esbom e o rei de Astarote e o rei de Sião. Então, eles fizeram isso. Você não faria isso? Josué o chamou e falou, dizendo:
Agora, por ser... Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos deste toda essa terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos isso. Esse argumento aqui. Esse argumento aqui, perfeito. Quem é que não... Eles tiveram. Eles. Sabe? Eles. Olha. Pronto, se a gente fica aqui na terra, vem o povo de Deus, que o Senhor prometeu dar toda essa terra aos filhos de Israel, e vocês iam vir aqui, ia passar nós tudo ao fio da espada, e boa. Então, lascado por lascado, vamos tirar água e rachar a lenha para a casa do Senhor teu Deus, mas vamos ficar vivos. Quem é que não faria isso aqui? Isso aqui, meu amigo, a ficha caiu, eles se converteram. O temor tomou conta deles. Eles creram. E aí fizeram isso. A causa deles foi justa. Tá? Foi justa. Porque aqui tem bastante segredo, meu filho. É que nem a história de Davi. A história com H. É que nem o rei Davi. Tem muito mistério na vida de Davi que um carnal não pode saber. Porque ele não vai entender. Aqui também. Eles se converteram, eles temeram o Senhor. Por isso que eles fizeram isso. Esse argumento aqui, perfeito. Então, já que o Senhor vai dar toda essa terra aqui para vocês, mas pelo menos nós vamos ficar vivos. Foi o caso de Raabe, a prostituta. Isso aqui não vai ser de vocês, filhos de Israel? De um jeito ou de outro não vai ser de vocês? Então, vou fazer aqui conceito com você, eu ajudo vocês, e vocês quando entrarem aqui em Jericó, deixa nós vivos. Então responderam Josué e disseram, vou ler de novo que é bonita a resposta, o argumento. Então responderam Josué e disseram, porquanto com certeza, foi anunciado que os teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra, e destruísse todos os moradores. Eles creram na promessa que Deus disse a Moisés, que destruísse todos os moradores. Quem falou isso? Foi os filhos de Israel que falou isso? Não, ele soube. E destruísse todos os moradores dessa terra, diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez. E livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Meu filho, isso aqui é um ensino tirado do Velho Testamento. Gente que creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça, porque foi livrado da morte. Creram no Senhor, não se tornou inimigo do Senhor. Eles ouviram a fama do Senhor desde o Egito, e vinha fazendo com os povos da terra, eles foram lá e fizeram um concerto. A forma quando eles fizeram, muitos vão questionar. Quem é espiritual não vai questionar. Mas quem é carnudo, que já está procurando um argumento para enganar, se aqueles lá enganaram, nós também podemos. Sabe? Que nem as pessoas pegam aí, transforma Marta como uma coisa ruim, transforma Salomão numa coisa ruim, transforma Davi numa coisa ruim, transforma Samuel, que diz que até Samuel é taxado de enganador, porque diz que ia sacrificar lá, e sacrificou. Sabe? Quem é carnudo, quem é pistoleiro, quem é picareta, ele procura um argumento para corroborar com aquilo que ele quer fazer. Sabe? Não interessa. Mas aqui a causa deles foi certa. Eu também faria o mesmo, aconselhava ele. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje. No lugar que escolhesse.
Toda vez que você lê uma palavra na Escritura, na Bíblia, e lá está escrito até ao dia de hoje, aqui tem. Aqui tem um. Como é que eu falo? Tem um mistério muito grande até ao dia de hoje. Se você ler essa palavra aqui daqui a 50 anos, vai estar até ao dia de hoje. Foi escrito isso aqui, ao tempo que foi escrito isso aqui, até o dia de hoje. Quando foi escrito isso aqui. E aí, nós estamos em 2024, tá, até o dia de hoje. Isso aqui é espiritual, não é carnudo que sabe disso aqui não. Tá? E aí, os gibeonitas, Gibeon, se salvaram, os filhos se salvaram. A causa aqui é justa. A crença deles, eles temeram diante de Deus. Por isso que eles foram fazer um concerto com Josué. Por que que o Senhor não revelou isso? Porque isso não era do mal, eles não fizeram aquilo para o mal. Eles fizeram aquilo para se salvar, para o bem. Ele não prejudicou em nada os filhos de Israel. Eles não fizeram isso por vanglória própria, por riqueza, por poder, para destruir Israel. Eles não fizeram isso para mal de ninguém. Mal de ninguém. Eles fizeram isso para se salvarem. Para se salvarem. Eles não fizeram nem para mal daqueles que, nem para o mal dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, nem para mal deles. Não foi para mal de ninguém. Eles fizeram isso para puramente se salvar. E eles aceitaram de puro e sincero coração, de bom grado, o cargo de rachador de lenha e tirador de água para a casa do seu Deus. E agradecidos por ter se salvado. Porque eles sabiam que iam morrer, iam ser destruídos, e aí foram e fizeram o que fizeram. Ninguém foi prejudicado pelo que eles fizeram. Não fizeram mal a ninguém. Tudo que eles fizeram foram para se salvar. Aqui é o ensino do Velho Testamento. Não prejudicou a ninguém, não molestou ninguém, não prejudicou Israel, não, foram lá, se aliaram a Israel, não fizeram mal a ninguém. Não tem maldade nas mãos dele, não tem maldade nas ações deles. Eles não fizeram mal a ninguém. Tudo que eles fizeram foram para se salvar. E se salvaram. Aqui está o ensino. Pegou a visão?